de início, eu fui procurar, né, material referente ao contexto dos anos 80, né? Porque, além de ter um interesse específico pela década de 80, o fato de ter sido, né, enfim, criança e ter vivenciado aquele momento, então eu queria meio que procurar, né, o contexto daquele momento, daquela época, para fazer meus trabalhos na graduação e tentar, né, engajar algum projeto que tivesse essa perspectiva. Eu tinha também muito interesse em saber sobre a história recente ligada ao período da ditadura militar no país, porque sempre nos currículos escolares esse tema é tratado, né, num final de período todo de trabalho e visto sempre muito a passant. Muito possível, né? de tal maneira que ninguém Muito se lembra possível. mais que existiu isso. Exatamente. Né? Então, da ditadura militar até a atualidade, né, até esses últimos governos que nós temos no período democrático, da Nova República, né, conhecida como Nova República, a gente tem uma informação muito fragmentada, muito pouco discutida, muito, sabe, inclusive até pontuada somente de fatos. Quer dizer, que é uma coisa que a gente, em história, está aprendendo a não mais, né, vamos dizer assim, enfocar, porque existem, como você mesmo disse agora no início do programa, né, na tua descrição da trajetória, da história, né, que você falou, quer dizer, a preocupação com o cotidiano, a preocupação com novos objetos, com uma série de outros temas que eu não via contemplado nesse período. Então, a ideia foi essa. E por conta disso, eu comecei a participar de eventos, quer dizer, de congressos, ver o que as pessoas estavam produzindo nessa área. E a FACEP, junto com o Arquivo Público Jordão Emerenciano, estava fazendo um projeto chamado DOPS de Imagens Censuradas, onde contemplava esse acervo referente ao período da ditadura militar, e por conta disso eu tive o interesse, não é, que somou-se ao fato de que já estava... Terminou fazendo uma pequena exposição, um grupo de estudos, fizemos. Não foi isso? A professora Graça Taíde e a professora Marcília Gama, que foram as coordenadoras desse projeto, elas fizeram já, né, uma série de inventários, no caso, do ponto de vista arquivístico, mas também houve, não é, muitos trabalhos acadêmicos já produzidos. E, inclusive, a minha dissertação veio dessa possibilidade que o projeto trouxe. Mas aí, essa sua pesquisa inicial foi sobre a ditadura recente. Né? Mas a sua dissertação de mestrado, a sua história é outra, isso, né? Isso, exatamente. Aí nós voltamos para um acervo. Tem um título interessante essa. Súditos do Mal. O cotidiano da repressão policial sobre os alemães em Pernambuco, 1937-1945. Não é isso? Exatamente, porque como o acervo da extinta Delegacia de Ordem Política e Social é muito vasto, então nós começamos a analisar desde a sua criação, de 1933, até o período mais recente, no caso, até a década de 80. Né? Então, quando eu participei do projeto, todo o inventário de material que foi feito contemplou esse primeiro momento. Né? E aí o Estado Novo, né, do governo Vargas, foi então o foco dessa pesquisa que eu apresentei. Né, esse pessoal do mal, né, os súditos do mal, quer dizer, na os verdade, súditos alemães, entre aspas, né? E é um tema que, apesar do título estar polêmico e parece voltar-se, não é, para uma ideia que já ficou sedimentada com relação aos alemães nesse período, não é, por conta do regime nazista, mas é, na verdade, uma crítica também à própria ação e postura da polícia política. Eu estou vendo, né? Aqui no seu... Do governo Vargas, aqui no governo Vargas, mas estou dizendo, estou vendo o resumo que você fez na sua dissertação. Demarcada entre múltiplos períodos, a condição dos alemães, situada nas questões gerais dos estrangeiros no Brasil, passou a ser focalizada em Pernambuco como caso de polícia, não só para atender as políticas internas da nacionalização, mas como elemento importante nas relações de comércio e das políticas internacionais. Quer dizer, a participação da Segunda Guerra Mundial afetou a relação pessoal, inclusive, de pessoas brasileiras com pessoas alemãs que estavam aqui. E essas pessoas estavam, de certa maneira, constantemente vigiadas. Pois é.